Eu vejo muita gente começando no digital falando que já faz 3 meses que tá postando no Instagram e ainda não rolou nada. Que o YouTube tá fraco, que o podcast não tem audiência, blá, 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 blá. E quando eu falo que isso não passa de uma choradeira, eu recebo umas respostas assim: Ah, mas você fala isso porque você já tem autoridade e audiência. e quando eu comecei, eu não tinha nem audiência, nem autoridade, nem nada. A verdade é que o reconhecimento demorou muito para chegar. Eu já estou aqui no digital faz 8 anos. E você pode acreditar ou não, mas tem muita gente que acha que em 90 dias a parada já devia estar bombando. Só que não é assim. Se a gente falar de YouTube, talvez você passe o primeiro ano, os primeiros 100 vídeos, só aprendendo a maneira que você vai se comunicar. Quais são as suas habilidades, as quais você deve jogar à luz. O que vai diferenciar você das outras pessoas que estão concorrendo no mesmo mercado. E então, se você for muito bom e você se dedicar muito, eventualmente você vai aprender qual que é a melhor maneira de você entreter a sua audiência ao mesmo tempo que você passa o seu conhecimento e gera transformação. Meu nome é Rodrigo Vinhas, eu sou estrategista digital, mentor de negócios e constantemente as minhas empresas estão entre as 25 maiores do mundo da Hotmart. Quando eu comecei, eu não me sentia nada preparado. Para te falar a verdade, até hoje eu não me sinto nem um pouco preparado. Tem uma parada na internet que é a seguinte: todo mundo que você vê hoje que tem 1 milhão de seguidores começou com 0. Eu comecei, o Gary Vee começou, o Tony Robbins começou, todo mundo. O lance que diferencia essas pessoas grandes das que não chegam a ter reconhecimento no mercado é que elas continuam, vão aprendendo no caminho. Porque na internet, assim como na vida, é sempre um aprendizado e uma melhoria contínua. Quando eu olho para trás, eu percebo que em algumas coisas eu evolui muito. Eu fico muito mais à vontade hoje em dia quando eu estou gravando um vídeo e a tendência é que eu consiga me comunicar melhor hoje do que há 5 anos atrás. Hoje também, depois de ter gravado tantos vídeos e de ter me inserido nesse mercado e me aproximado do núcleo de poder, que é uma coisa que eu sempre falo, eu pude me aproximar de pessoas importantes, pessoas que são meus ídolos, e hoje em dia eles participam de vários vídeos comigo, e isso também me ajuda muito, porque eu percebo que assim como eu, eles também tiveram uma longa jornada para chegar aonde eles estão hoje. O digital é um jogo que é fácil de entrar, a barreira de entrada é pequena, mas ele é muito difícil de continuar. É fácil porque você só pode pegar o seu celular e gravar, só que para você continuar fazendo, uma vez que você não tem o resultado que você está esperando, isso é difícil. E é pouca gente que se dispõe a continuar fazendo, mesmo não tendo aquele resultado, quando você começa pequeno e você vai insistindo, falando para as moscas, falando para uma pessoa, para 2, para 5. E se você por acaso não está no 0, mas você não está tendo o resultado que você gostaria de ter, se coloca nesse lugar de aprendiz e vai sempre fazendo o melhor que você pode com aquilo que você tem. Essa é toda a filosofia que você precisa. Agora eu vou te contar qual que é a coisa mais importante para você construir audiência na internet, mesmo que você esteja começando do absoluto 0. E pode acreditar que é assim que todos os grandes produtores de conteúdo fazem. A chave é o foco na constância e na atividade principal. Tanto a constância quanto a atividade principal são coisas diferentes da meta, que no geral é o que todo mundo foca. Não adianta querer bombar do dia pra noite, isso não existe. Tem uma frase no livro do Michael Jordan, Nunca Deixe de Tentar, que fala o seguinte: a única maneira de fazer uma jornada de 1000 milhas é começar pelo primeiro passo. Para você conseguir resultado, você precisa ser constante em suas ações e nos seus esforços. Tem uma outra frase que o Gary Vee sempre fala, que eu gosto muito, que é a seguinte: as suas ações devem suportar o peso das suas ambições. E essa frase vale para tudo na vida, não só para o digital. Quando eu falo de constância, eu sempre gosto de mencionar também o livro Hábitos Atômicos do James Clear. O James Clear traz uma abordagem muito legal sobre o poder das pequenas ações diárias. Ele fala que o sucesso não está em grandes feitos isolados, mas sim em pequenas atitudes consistentes ao longo do tempo. É como você construir um muro. Você vai colocando um tijolinho, depois outro tijolinho, depois outro tijolinho. A construção do hábito é a mesma coisa que a construção da audiência na internet. Requer a mesma dedicação e a mesma constância. Não se trata de produzir conteúdo de vez em quando, mas sim de você fazer isso uma parte essencial da sua rotina. O Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, ele tem uma frase que é a seguinte: ele fala que tudo na vida acontece através de pequenos passos, mas que não existem pequenas coisas. Ou seja, você vai fazendo pequenas ações, uma depois da outra, e o que vai resultar disso são coisas grandiosas, tanto em relação à sua saúde, tanto em relação à parte profissional da sua vida. Tudo isso depende dessas pequenas ações que você tomar. O próprio James Clear fala nesse livro que o seu resultado é uma medida tardia dos seus hábitos. Eu vou te falar um exemplo muito bom disso. Uma vez eu estava vendo uma palestra do meu amigo Pedro Sobral e ele falou o seguinte, que tem um tipo de expert caixa eletrônico. Sabe assim, o cara vai lá, coloca aquela puta energia no lançamento, aí ele faz uma grana e ele para até ele gastar todo o dinheiro dele,
Aí ele volta, dá um gás de novo e faz outro lançamento. E aí o que acontece? Esse cara, ele não cresce com consistência. A marca dele não cresce, o branding não cresce, ele não se torna uma marca mais valiosa à medida que o tempo está passando. Por quê? Porque ele só se dedica quando ele quer pegar algum dinheiro ali na internet. E o lance, para você ficar bom, para você crescer, para você ter uma marca sólida, você precisa se dedicar com consistência. É a mesma coisa da academia. Não adianta você ir lá um dia e se matar de treinar e nunca mais ir, ou ir uma vez por mês. Você precisa ir todo dia e fazer um pouco. É isso que vai dar resultado. Você precisa continuar fazendo a sua atividade principal, mesmo que o resultado não esteja sendo positivo ou não seja aquele que você espera. Vamos supor que você seja um escritor e você está escrevendo um livro. Qual que é o produto final desse seu trabalho? O produto final é você eventualmente publicar um livro. Mas o seu trabalho não é publicar um livro, o seu trabalho é escrever. Então, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui para que eventualmente a minha mensagem chegue a mais pessoas, para que eventualmente eu venda mais, para que eventualmente eu consiga gerar alguma transformação na vida de quem está aqui me assistindo. Mas o meu trabalho não é nenhuma dessas coisas e muito menos vender. O meu trabalho é criar um conteúdo que gere transformação na vida das pessoas e, consequentemente, se isso acontecer, eventualmente eu vou acabar vendendo mais. E o problema é que a maioria das pessoas não tem essa cabeça, não tem essa mentalidade. E eu acredito que seja por isso que muita gente continua muito abaixo do seu potencial. Se você se comprometer a fazer algo com constância, os comportamentos e características que você vai desenvolver através dessas ações vão te tornar aquele tipo de pessoa que consegue fazer acontecer. Tudo isso vai desenvolver em você a característica mais importante para você empreender, que é a resiliência. Porque quando você está empreendendo, você precisa trabalhar muito para esperar um resultado que vai vir num período incerto. Você precisa, antes de tudo, buscar o improvável. Uma coisa que o James Clear fala no livro dele, ele faz aquela analogia bem americana, assim, de vencedores e perdedores. Eu não gosto muito dessa dicotomia. Eu acredito que o mundo não é tão preto e branco, tem muito cinza aí. Mas o que ele fala, que eu acho interessante, é o seguinte: tanto as pessoas que ganham quanto as pessoas que perdem, elas têm o mesmo objetivo. E não é o objetivo que muda o seu resultado. O que você pode controlar, que muda o seu resultado, são as ações que você tem para alcançar aquele objetivo. E se você está aqui na internet, uma das ações que você precisa ter é produzir conteúdo. Eu sempre costumo dizer que ou você está ponto com ou você está ponto fora. Eu vou contar 2 exemplos aqui para você de experts que eu trabalhei de perto e que eu ajudei a construir a audiência deles na internet. Um deles foi o Gustavo Cerbasi. Eu conheci o Gustavo mais ou menos ali entre 2015 e 2016 e eu propus para ele pra gente criar um produto na internet. O Gustavo já era muito conhecido pelo livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, além de tantos outros, mas esse livro tinha estourado, tinha vendido tipo milhões de cópias. E quando eu conheci o Gustavo, apesar dele ter uma credibilidade inquestionável no offline, ele ainda era pequeno na internet. Ele tinha 15 mil pessoas no Instagram dele. E ele nem tinha canal no YouTube. Quando eu fui conversar com ele sobre desenvolver esse projeto online, ele já tinha uma boa grana, claro, ele já tinha a independência financeira dele, então só o dinheiro não era um grande atrativo para ele se interessar pelo projeto. Inclusive, ele me disse que eu fui a 11ª pessoa que estava indo falar com ele para começar um projeto no digital e que ele havia recusado todos. Então eu perguntei para ele o que faria diferença para que ele finalmente decidisse ter um projeto na internet. E ele me falou que o que ele gostaria era de levar a mensagem dele para uma audiência mais abrangente e que não necessariamente o dinheiro que ele podia fazer ganhando aquilo era o que ia motivar ele. E foi assim que eu consegui fechar para que eu me tornasse o estrategista dele e a gente trabalhou juntos por 7 anos. E ao longo desses 7 anos que a gente ficou junto, a gente teve 40 mil alunos e a gente construiu audiências gigantes, tanto no YouTube quanto no Instagram. E quando a gente finalizou o projeto para ele se dedicar a outros negócios e a família, ele já tinha 1,4 milhões de seguidores no Instagram e 900 mil inscritos no YouTube. Só que eu tô falando esses números antes para você entender que o que levou ele a construir isso foi a constância. A gente produzia conteúdo para o YouTube toda semana, a gente produzia conteúdo para o Instagram todos os dias, e não era qualquer conteúdo. A gente produziu esse conteúdo com muita estratégia, baseado especialmente no conteúdo que ele já tinha criado nos livros, e a gente adaptou boa parte daquele conteúdo para a internet e também criamos conteúdos novos. O resultado financeiro desse projeto superou todas as nossas expectativas, mas o foco sempre foi levar a mensagem dele para o maior número de pessoas possível. E o dinheiro, como eu já falei anteriormente, foi só uma consequência de ser consistente e se ater ao plano inicial.
Só que claro que algumas pessoas vão falar, Ah, tá, mas com o Gustavo Cerbasi é fácil, o Gustavo já era conhecido, ele já ia na TV, ele já tinha vendido milhões de livros, blá, 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 blá. só que eu também fiz isso com uma pessoa totalmente desconhecida. Uma vez eu decidi lançar uma professora de inglês do absoluto zero. A Lilian Bittencourt, ela era minha professora de inglês e como eu percebi que ela era muito boa, já que ela conseguiu me ensinar inglês, eu decidi lançar um curso dela. Primeiro, ela foi a única pessoa que conseguiu fazer eu aprender a falar inglês. E olha que eu já tinha tentado muitas vezes. E segundo, ela tinha um jeito leve e engraçado que eu enxerguei que poderia dar certo na internet. O nosso plano foi o mesmo que eu tinha com o Gustavo Cerbasi. 2 vídeos por semana no YouTube, faça chuva ou faça sol, gerando conteúdo de qualidade e com estratégia. Foram meses e meses antes de começarmos a pensar em fazer um lançamento. O foco era criar conteúdo, audiência e autoridade. Ponto. A gente começou um canal do zero, trabalhamos juntos por 5 anos e eventualmente vendemos a operação dela para um grande player do mercado de línguas. E quando a gente vendeu, ela já tinha um canal com 500 mil seguidores no YouTube e 500 mil seguidores no Instagram. Então, o que você precisa fazer é definir uma frequência de postagem que você consiga manter e vá em frente. Só que não é simplesmente ser constante. Você sempre precisa fazer o melhor conteúdo possível dentro da sua capacidade e da sua limitação. Não é só você fazer só por fazer só para cumprir tabela, não é você fazer de vez em quando e depois sumir do mapa. Você precisa tirar a expectativa do seu resultado e colocar a expectativa nas suas ações. Quando você consegue separar as atividades do resultado final, você consegue se concentrar na ação. E não importa se sua renda aumenta ou diminui ao longo desse tempo, a sua autoestima continua a mesma, porque você não está atrelando a sua identidade a um resultado. Você está se comprometendo com o que você pode de fato controlar. Se você entender essa parada, sua vida vai mudar para sempre. Quando eu comecei no digital, eu me comprometi a tentar até dar certo, não importando o que acontecesse. Podia demorar 2, 3, 4, 5, 10 anos, mas eu me comprometi a ir até o final. Tanto que os primeiros anos no digital, a nossa empresa teve prejuízo, tanto em 2016 como em 2017. E mesmo assim, a gente continuou e foi isso que trouxe longevidade e fez com que a gente tivesse há anos entre os maiores do mercado. A sua meta não deve ser ter 1 milhão de seguidores. A sua meta deve ser continuar produzindo conteúdo do jeito que você se comprometeu e o melhor que você puder, independente do tanto de seguidores que você vai ter. Se você conseguir mudar sua perspectiva e pensar desse jeito, isso vai diminuir as suas oscilações emocionais e eu acredito que todos nós precisamos diminuir essa montanha-russa emocional para que a gente possa jogar o jogo do longo prazo. Como diriam os estoicos, especialmente Epíteto, a gente só tem uma tarefa na vida, que é separar as coisas que a gente controla das coisas que a gente não controla. E no final, a maioria das pessoas coloca muita energia naquilo que a gente não controla. E quando a gente coloca muita energia naquilo que a gente não controla, sobra pouca energia para a gente colocar naquilo que a gente de fato controla. Eu conto com você se comprometendo. Comenta aqui embaixo do vídeo no que você se compromete a ser constante. Te vejo no próximo vídeo.